Eu só queria encontrar minha filha. Parte 1. Minha filha, Ana, desapareceu faz 3 semanas. Todo mundo insiste que ela fugiu, que é coisa de adolescente. Mas eu sei que não foi fuga. Na primeira noite sem ela, eu senti a casa vazia de um jeito estranho, como se algo tivesse sido arrancado do ar, e não só da família. A polícia veio, fez perguntas, preencheu formulários. Prometeram avisar se encontrassem algo. Não encontraram nada. E então, 2 dias atrás, recebi uma mensagem no Facebook. Era um homem dizendo ter visto uma garota parecida com a Ana caminhando pela estrada velha. Aquela que foi interditada depois do deslizamento. Ele escreveu que ela parecia seguir alguém. Só que aquela estrada não leva a lugar nenhum. Mesmo assim, eu fui. Precisava ir. Quando cheguei lá, parecia que o chão respirava lama. E juro por Deus, ouvi a voz da Ana chamando por mim, fraca, como se viesse do meio das árvores. Segui o som até onde consegui. No barro, encontrei pegadas pequenas demais para serem dela, quase infantis. E elas terminavam abruptamente na beira do barranco. Eu voltei correndo. Aquela noite, eu vasculhei o quarto da Ana de novo. Eu já tinha olhado tudo antes, mas algo me dizia que tinha deixado passar. Foi então que encontrei um papel preso atrás dos cadernos. Era um desenho recente, feito com carvão. No papel estava escrito, com a letra dela: "Ele me achou." E ao lado, uma figura alta demais, magra demais, curvada pela janela do quarto. Quando eu vi aquilo, senti o chão sumir dos meus pés. Porque eu já tinha visto aquela figura antes, há muitos anos. Ninguém acreditou em mim. Ninguém nunca acredita. Mas agora ele voltou. E levou a minha filha. E eu preciso dizer o que aconteceu naquele inverno de 1994. Mas isso vai ficar pra parte 2. Eu só queria encontrar minha filha, parte 2. A figura que ela desenhou, eu reconheci na hora. Eu já tinha visto algo igual quando era criança. Muito antes da Ana nascer. Foi no inverno de 1994. Eu morava em outra cidade, numa casa que ficava ao lado de um terreno abandonado. Meus pais saíam pra trabalhar cedo e voltavam tarde. Eu passava muitas horas sozinho. Uma noite, ouvi batidas na janela do meu quarto. Bem leves, como se alguém tocasse o vidro com o dedo. Era quase meia-noite. Levantei da cama achando que era só o vento, até perceber a sombra projetada no chão. Alta. Magricela. Com braços compridos que não eram proporcionais ao corpo. E a cabeça inclinada para observar pela fresta da cortina. Eu congelei ali. Não consegui gritar. Só lembro dos olhos. Não que eu os visse de verdade, mas sentia que estavam olhando direto para mim. No dia seguinte contei para minha mãe. Ela não acreditou. Meu pai não quis ouvir. Na outra semana, a filha do vizinho desapareceu. Uma menina de 7 anos. Nunca encontraram. Na época, fiquei atormentado achando que aquilo que vi pela janela tinha algo a ver com ela. Mas com o tempo, convenci a mim mesmo de que era imaginação de criança. Até agora. Até o desenho da Ana. Até ouvir a voz dela na estrada. Ontem à noite, quando fui fechar as janelas da casa, notei algo que me fez gelar. Marcas de dedos finos na parte externa do vidro do quarto dela. 5 dedos. Longos demais. Marcas frescas. Como se alguém tivesse ficado ali, observando, esperando. Eu não sei quanto tempo consigo continuar sozinho nisso, mas eu preciso encontrar minha filha. Mesmo que isso signifique voltar para a estrada velha. Mesmo que eu tenha que desenterrar memórias que enterrei por décadas. Eu só queria encontrar minha filha, parte 3. Voltei para uma estrada velha hoje de manhã. Eu prometi a mim mesmo que seria a última vez que iria sozinho. Levei uma lanterna, meu celular com bateria cheia e uma garrafa d'água. O silêncio lá não é normal. É como se o som não tivesse permissão para existir naquele lugar. Assim que cheguei ao trecho da lama escura, o mesmo de antes, percebi que algo estava diferente. As pegadas pequenas tinham se multiplicado. Dezenas delas. Como se várias crianças tivessem caminhado em círculos, descalças, afundando na terra úmida. E entre essas marcas, havia uma trilha de pegadas maiores, mais profundas. Como se pertencentes a algo muito pesado, ou alto demais. Eu deveria ter ido embora. Mas continuei. Segui as pegadas menores trilha adentro, até entrar numa área de mato fechado que parecia ter sido forçada a se abrir. Não por passos humanos, mas por algo arrastando. Foi então que vi, pendurados nos galhos mais baixos, pedacinhos de tecido, de várias cores, rasgados, alguns com desenhos infantis, outros com manchas escuras. E entre eles, preso num galho mais alto, tive certeza. Era um pedaço da blusa da Ana, a mesma que ela usava na foto do boletim do desaparecimento. Eu peguei o tecido, mas no momento em que quis guardar no bolso, ouvi novamente a voz dela, mais forte dessa vez. Não parecia eco, parecia estar do meu lado. Pai, quase como um sussurro dentro do meu ouvido. Eu virei para todos os lados, mas não havia ninguém ali. Só a mata. E aquelas pegadas. Foi quando senti um cheiro estranho vindo da lama. Um cheiro que não era de podridão. Era doce, enjoativo, quase sedutor. Como se quisesse atrair. Foi nesse instante que ouvi galhos estalarem atrás de mim. Algo pesado se aproximando. E eu corri. Não olhei para trás. Eu só corri. Quando cheguei em casa, percebi que o pedaço da blusa da Ana não estava mais comigo. Mas eu sei que peguei. Eu tenho certeza que peguei.
Ou alguém tirou de mim. No caminho. Ou antes. Hoje à noite, quando fui fechar a porta da frente, encontrei algo no capacho. Algo dobrado com cuidado. O pedaço da blusa. Com lama da estrada. Eu não sei o que isso significa. Mas amanhã, eu não volto sozinho. Eu só queria encontrar minha filha, parte 4. Eu não dormi a noite passada. O pedaço da blusa da Ana ficou na mesa da cozinha o tempo inteiro. Eu ficava olhando e pensando se aquilo era um aviso ou um convite. De manhã cedo, liguei pro meu cunhado, o Marcelo. Ele sempre foi cético com tudo isso, mas ele amava a Ana como se fosse filha dele também. Quando falei da blusa, das pegadas, da voz, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse: "Eu vou com você." Voltamos para a Estrada Velha às 17 horas. Eu não queria ir à noite, mas ele insistiu que seria mais fácil ver lanternas ou luzes se alguém estivesse por lá. No caminho, contei tudo. Desde o desenho até o cheiro doce que senti. Ele não riu. Não debochou. Apenas ficou sério. Mais sério do que eu gostaria. Quando chegamos, notei imediatamente. Algumas das pegadas pequenas tinham desaparecido. Não apagadas. Sumidas. Como se nunca tivessem existido. Marcelo fez uma expressão estranha, como se tentasse entender algo impossível. Andamos alguns metros e ele parou, abaixando-se para tocar a lama. Ele disse que estava quente, não úmida. Quente, como se estivesse viva por baixo da superfície. Seguimos pelas pegadas maiores. Dessa vez, elas formavam uma trilha mais clara. Como se algo tivesse passado ali à força, arrastando peso demais para ser carregado. Encontramos árvores com galhos partidos, e mais adiante, um círculo no chão, como se alguém tivesse cavado e depois empurrado a terra de volta. Marcelo me olhou. E foi aí que eu percebi algo no rosto dele. Não era medo. Era reconhecimento. Ele sabia. Ou achava que sabia. Perguntei o que era aquilo. Ele demorou para responder, e disse apenas: "Eu já vi pegadas assim antes." Antes que eu pudesse perguntar onde, ouvimos algo vindo do mato. Não passos, não voz. Era como um lamento. Baixo, prolongado, profundo. Como se alguém estivesse chorando. Muito longe, ou por dentro da terra. Marcelo me puxou e mandou a gente ir embora. Mas antes de sair, ele encontrou algo no tronco de uma árvore caída, riscado com unha, profundo o suficiente para tirar pedaços de madeira. E estava o nome da Ana. No carro, a caminho de casa, eu perguntei de novo: "Onde você já viu pegadas assim?" Ele respirou fundo e disse: "No orfanato onde cresci." E não falou mais nada. Agora estou sentado na sala. Marcelo foi embora dizendo que precisa me contar tudo. Mas amanhã. E só longe da estrada. Tenho medo do que ele vai dizer. E mais medo ainda do que eu posso descobrir sozinho. Na parte 5, eu conto o que Marcelo revelou. E como tudo isso começou muito antes da Ana nascer. Eu só queria encontrar minha filha, parte 5. Marcelo veio hoje à tarde. Ele bateu na porta devagar, como se estivesse com medo do som que o próprio punho faria. Quando entrou, percebi que ele parecia mais velho. Olheiras profundas. Mãos trêmulas. Como se a Estrada Velha tivesse sugado algo dele. Sentamos na mesa da cozinha. Eu coloquei café. Ele não encostou na xícara. "Você precisa saber o que realmente está procurando," ele disse sem rodeios. Eu não respondi. Apenas esperei. Ele respirou fundo e começou. Marcelo cresceu em um orfanato numa cidade pequena do interior. Era um lugar simples, mas seguro, ao menos até o inverno de 1994. Naquela época, crianças começaram a desaparecer. Sempre à noite. Sempre sem sinais de entrada. Sempre das camas mais próximas da janela. A polícia investigou por meses, mas nunca encontrou rastros. Só havia uma coisa que se repetia: marcas de dedos compridos nos vidros. Ele olhou diretamente para mim quando disse isso. Eu senti meu corpo gelar. Sempre à noite. Sempre sem sinais de entrada. Sempre das camas mais próximas da janela. A polícia investigou por meses, mas nunca encontrou rastros. Só havia uma coisa que se repetia: marcas de dedos compridos nos vidros. Ele olhou diretamente para mim quando disse isso. Eu senti meu corpo gelar, porque em 1994, eu também vi aquelas mãos na minha janela. E ninguém acreditou em mim. Marcelo continuou. Um dos funcionários do orfanato, um dos mais antigos, dizia que aquilo que levava as crianças não era humano. Chamavam de o curvado. Um nome simples, mas que dizia tudo. A criatura era alta demais. Magra demais. Sempre curvada, como se estivesse dobrada para olhar para dentro dos quartos. "Ele não entra," o funcionário dizia. "Ele chama." E as crianças que respondiam simplesmente sumiam. Marcelo nunca acreditou nessa história. Até o dia em que acordou com alguém batendo na janela dele. Leve, rítmico, como se estivesse tentando imitar um som humano. Ele não abriu os olhos, não se mexeu, só ficou parado, rezando para aquilo ir embora. Na manhã seguinte, a cama ao lado dele estava vazia. A menina que dormia lá tinha desaparecido. E na janela dela, havia 5 marcas de dedos. Longos, esticados, quase idênticos às marcas que eu encontrei na janela da Ana. Eu perguntei a Marcelo por que ele nunca contou isso antes. Ele respondeu: "Porque eu achei que era coisa da minha cabeça. Até ontem. Até ver aquilo na estrada. Aquelas pegadas, eu já vi antes."
Ele voltou. O que quer que seja, voltou. Eu perguntei o que ele achava que o curvado queria. Marcelo demorou a responder. Ele não leva crianças por acaso, disse. Ele escolhe quem responde ao chamado dele, quem ouve, quem vê. E então me encarou de um jeito estranho. A Ana viu ele, não viu? Eu não consegui responder. Porque a verdade é que ela viu. Eu me lembrei, naquele instante, de algo que a Ana me disse 2 dias antes de desaparecer. Pai, alguém fica olhando pra mim da janela de madrugada, mas quando eu levanto, ele não está mais lá. Eu disse que era imaginação, que não tinha ninguém, que ela estava cansada, que era só sombra. Eu estou me odiando por isso agora. Antes de ir embora, Marcelo colocou a mão no meu ombro e disse: Isso não é apenas sobre encontrar a Ana. É sobre sobreviver ao que está procurando por ela. Eu perguntei o que isso significava, mas ele já estava na porta quando virou e completou. Porque ele não para na criança que leva. Ele sempre volta para a família. Eu não sei o que fazer com isso, mas sinto que estou ficando sem tempo. E hoje à noite, já ouvi 2 toques leves na janela do corredor. Eu estou de pé agora, segurando meu celular com a mão tremendo, porque o terceiro toque acabou de acontecer. Lento, deliberado. Como se estivesse perguntando: Você está aí? Na parte 6 vou contar o que aconteceu quando resolvi finalmente olhar pela janela. Eu só queria encontrar minha filha, parte 6. O terceiro toque na janela foi diferente dos outros. Mais lento, mais pesado. Quase paciente. Eu fiquei parado no corredor, segurando o celular como se ele fosse capaz de me proteger de alguma coisa. Não sei quanto tempo fiquei encarando a cortina fechada, esperando que o som se repetisse. E então veio o quarto toque. Toque. Uma pausa longa. Toque. Como se estivesse chamando meu nome sem usar voz nenhuma. Eu não queria olhar. Meu corpo inteiro gritava para eu não olhar. Mas eu pensei na Ana. Pensei no desenho. Pensei na voz que ouvi na estrada. E pensei que talvez aquilo estivesse tentando falar comigo. Respirei fundo, dei 2 passos e puxei a cortina de uma vez. Do lado de fora da janela não havia nada. Nenhuma figura. Nenhuma sombra. Nenhum movimento. A rua estava vazia. Silenciosa. Como se alguém tivesse desligado o mundo. Eu abri a janela só o suficiente para colocar metade do rosto para fora. A brisa estava fria. Normal. Mas foi aí que ouvi. Não um toque, não um lamento. Um sussurro. Bem atrás de mim. Pai. Eu virei tão rápido que quase caí para fora da janela. Mas o corredor estava vazio. O som tinha vindo de dentro da casa. De dentro. Comecei a andar lentamente pelo corredor. Todas as portas estavam fechadas, exceto a do quarto da Ana. Ela estava entreaberta, e eu juro por Deus, a luz do abajur estava acesa. Não estava assim antes, eu tenho certeza. Empurrei a porta devagar e entrei. O quarto estava do jeito que deixamos quando a polícia veio. Bagunçado, com roupas sobre a cama, cadernos no chão. Mas havia algo novo. No centro do colchão, entre 2 camisetas dobradas, estava um objeto. Uma boneca velha, de pano, com o rosto desbotado e um vestido sujo. Eu nunca tinha visto aquela boneca antes. E ao lado dela, rabiscado no lençol com algo escuro, talvez terra, talvez carvão, havia 3 palavras, escritas com letras tortas. Ele aqui esteve. O ar ficou pesado de repente, denso, como se a casa inteira tivesse prendido a respiração. Foi quando ouvi passos, vindo do quintal, passos lentos, arrastados, como se alguém ou alguma coisa estivesse caminhando sobre folhas secas. Mas o quintal está coberto de grama. Não há folhas. Fui até a janela do quarto da Ana e olhei para fora. E então o vi. A silhueta, alta, magricela, curvada sobre si mesma, parada perto da cerca, com o rosto, se é que aquilo era um rosto, virado diretamente para a janela do quarto. Para mim. Eu não sei como descrever a sensação. Não era medo comum. Era como se o ar estivesse sendo puxado para longe do meu corpo. Como se meu peito estivesse sendo comprimido de dentro para fora. E então, ele se mexeu. Um movimento lento, antinatural. A cabeça inclinando para o lado, como se estivesse tentando entender alguma coisa. Ou me reconhecer. Foi nesse instante que o celular vibrou na minha mão. Uma mensagem de áudio. Número desconhecido. E a voz era da Ana. Pai, me ajuda. Um pedido fraco. Quase sem ar. Cheio de dor. Quando olhei de volta para o quintal, a silhueta não estava mais lá. Eu não sei de onde veio esse áudio. Eu não sei como a boneca apareceu no quarto. Eu não sei como ele entrou na casa, ou por que saiu. Mas sei de uma coisa. A Ana está falando comigo, de algum lugar, e ele também está. E amanhã, eu vou voltar àquela estrada. Com ou sem o Marcelo. Com ou sem coragem. Porque agora eu sei que ela está viva, e que ele quer que eu vá até lá.